Olá, minha gente, bem-vindos a mais um episódio aqui. Você está no Fala Honey Podcast e o nosso assunto de hoje é uma pergunta um tanto quanto incômoda. Você dá aquela famosa desculpa de perfeccionista para não fazer o que você precisa fazer? Mas antes da gente entrar no nosso assunto, vamos a nosso hábito bobo da semana para descontrair um pouco antes de nos aprofundarmos num tema tão incômodo, não é mesmo? O meu hábito bobo da semana é assistir doraminhas apenas em coreano. Então eu não assisto quando eu não posso prestar atenção na legenda, porque eu não sei coreano, mas eu adoro ouvir os atores falando em coreano. Então eu só assisto quando eu tenho tempo para prestar atenção na legenda. E hoje a gente faz tudo meio que mal feito, né, tipo, prestando atenção no celular. Então, quando eu estou, assistindo dorama, eu realmente estou assistindo dorama, tá bom? Então, esse é o meu hábito da semana e vamos para o nosso tema principal. Você se considera uma pessoa perfeccionista? Você já usou esse adjetivo para se definir em algum momento, pensando que isso pode ser uma coisa boa? Porque eu já. Então eu já quero começar por aí. Eu acho que sempre a gente usa esse adjetivo, ou sempre usava, como algo bom, né? Tipo, ah, eu sou perfeccionista, então eu não vou fazer um trabalho mal feito. E muitas vezes isso é apenas uma desculpa para que a gente não faça nenhum trabalho. Então, se você me pergunta hoje, Lara, por que você ainda não publicou o seu livro? Eu posso muito bem vir com essa desculpa de, ah, ele não tá bom ainda e tudo mais. Eu sou perfeccionista, não quero entregar um trabalho ruim. E isso só é uma desculpa para a minha falta de comprometimento com a minha própria entrega. Então eu queria convidar vocês hoje para vir comigo nesse trabalho mental de parar de ser perfeccionista. Eu sei que não sou nenhuma psicóloga, gente, não estou usando nenhum método aqui comprovado cientificamente, nem nada disso. Eu só quero que nós tenhamos um papo que esclareça as coisas e talvez nos ajude a quebrar um pouco esse pensamento que eu vejo com a minha terapeuta, que às vezes eu conversando, às vezes eu falando em voz alta, surte realmente o efeito de sentir que aquilo não faz sentido nenhum. Então, às vezes, por falar em voz alta que você não é perfeccionista, que você apenas está dando uma desculpa, pode te fazer entender que realmente é só uma desculpa, entende? Porque a gente nunca vai estar 100% pronto, o nosso trabalho nunca vai estar 100% perfeito, porque não existe essa questão de perfeição, sabe, de estar realmente pronto para alguma coisa. São testes, a vida é um teste, então a gente no meu caso, por exemplo, eu preciso escrever, eu preciso entregar esse trabalho para o mundo e essa é a minha parte no trabalho, entendem? Daí pra frente, o que as pessoas vão achar, se vai estar bom ou não, na perspectiva de cada um, é outro assunto, que já não é mais o meu papel. O me Claro, eu não estou falando para que as pessoas escrevam ou façam um trabalho de qualquer maneira e pronto, acabou. Não, você faz o seu melhor, dentro daquilo que você consegue, sem ficar se bloqueando, sem ficar parando e analisando a todo momento: "Ai, isso não está bom, vou recomeçar". E fazer esse processo de uma forma prejudicial a você mesmo, sabe. Porque no meu caso, por exemplo, eu escrevi todo o meu livro, não de uma vezada só, levaram alguns meses, mas eu escrevi ele até o final. Só que eu também escrevi sabendo que eu deixei alguns pontos que ainda precisavam ser melhor trabalhados, porque eu prefiro ter tudo escrito e depois ir só meio que completando ali se tiver precisando fazer algum tipo de ajuste, do que não escrever até entender o que eu tenho que fazer ali naquela parte, entende? Então, eu poderia usar isso e falar: "Ai, eu vou parar aqui agora porque não está bom e não vou continuar escrevendo porque eu não sei escrever e nada dará certo", mas eu acho muito mais fácil eu ir para o próximo capítulo, porque se você escreve uma história da forma com a qual eu estou escrevendo, por exemplo, que eu sei, eh
por alto o que vai acontecer ao longo da jornada dos personagens. Então, se eu começo uma história, eu sei aonde eu quero levar aquela história. Isso já te facilita, obviamente. Se você começa uma história sem saber mais ou menos o que você quer fazer no final dela, talvez isso seja um pouco mais complicado. Eu não posso falar por essas pessoas porque não é assim que eu escrevo. Na forma que eu escrevo, eu começo uma história sabendo mais ou menos por alto, não em detalhes, mas tendo uma ideia de para onde eu quero levar aquela história. Eu posso não ter, obviamente, a cena final, não ter na minha cabeça certinho ali o que vai culminar naquilo que eu quero que aconteça, mas eu sei o que eu quero que aconteça no início, no meio e no fim, pelo menos, da minha história. E dentro disso, eu poderia, parar e falar: "Ai, essa cena não estou sabendo como continuar daqui para frente, então não farei mais nada". Só que como eu tenho uma ideia de onde eu quero chegar, eu simplesmente pulo aquela parte que pode estar um pouco mais difícil e vou para a próxima, e aí as coisas voltam a fluir. Então o perfeccionismo, na minha mente, ele tira muito do flow das coisas, sabe? Tipo, se você consegue quebrar essa barreira de perfeccionismo, você consegue entrar nesse flow e fazer com que as coisas funcionem para você, entende? Então, por exemplo, vamos supor que eu estou em algum momento aqui sem saber exatamente do que conversar com vocês. E aí, ao invés de eu ficar, eu não tenho nada de interessante para falar, eu vou pesquisar um assunto e vou começar a falar sobre aquele assunto e deixar que o flow me leve para onde eu preciso caminhar, entendem? Porque muitas das vezes os melhores assuntos que nós temos com as nossas amigas, com os nossos familiares, enfim, com quem for, são assuntos ali na hora. A gente não preparou nada e a gente passa horas conversando sobre aquilo. Então, por que você precisa ter estudado todos os artigos do mundo para entrar numa conversa com alguém, entende? Obviamente que você vai dar pitaco num assunto que você não sabe absolutamente nada, é muito diferente de você estar ali entre amigos conversando sobre algo que minimamente você também conhece, ou que você os ouça para que você aprenda. Então, é um caminho muito específico você se apegar ao perfeccionismo, porque o que eu vejo é que principalmente ele vai paralisar a gente. Em algum momento ele vai nos paralisar e a gente não vai conseguir cumprir o que a gente precisaria cumprir. O perfeccionismo também vem, na minha humilde opinião, com uma camada muito grande do medo de julgamento. E esse é um ponto que me pega muito, porque eu sou essa pessoa com medo do julgamento alheio. Hoje em dia vocês podem estar me vendo aí pensando, fala sério, ela não tem esse medo de jeito nenhum, ela tá aqui se expondo na internet. Mas essa é uma das jogadas que eu uso para quebrar um pouco isso, sabe? Porque eu tenho tanto medo de julgamento, tenho tanto medo de que as pessoas me achem idiota, sei lá, ou burra, ou qualquer outro adjetivo super pesado que a minha própria mente inventa para mim, que eu simplesmente poderia não gravar absolutamente nada, como eu sempre penso em fazer. E como eu falei com vocês no último episódio. Porém, usando essa tática de vir aqui conversar com vocês, eu vou quebrando isso aos poucos, sabe? Porque as pessoas vão julgar mesmo. Só que esse também não é um problema nosso. O nosso problema é, a partir do momento que você quer ser uma comunicadora, que você quer falar alguma coisa e se expor na internet. O seu problema é gravar o seu vídeo, postar o seu vídeo dentro das diretrizes, sem ofender ninguém e tudo mais. Mas o que as pessoas que estão do outro lado da tela vão pensar sobre você não é problema seu. É muito difícil de aceitar isso, gente. Muito, 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 muito difícil. Eu li um livro muito bom chamado A Coragem de Não Agradar. É uma conversa entre um estudante e um filósofo, e ele vai justamente por esse caminho de até onde é o seu papel e o que não é o seu papel você não deveria estar exercendo, como o medo de julgamento, porque o julgamento não é o seu papel. Ele virá sobre, sobre as coisas que você faz, mas ele não é o seu papel. Outras pessoas vão te julgar e o julgamento delas não deveria interferir no que você faz, porque é o julgamento delas, é a partir do ponto de vista delas e a partir da história de vida delas e a partir de uma maldade delas se a pessoa tá julgando só pela maldade, entende? Ela não tem nada pra acrescentar no seu trabalho, ela só quer realmente falar de você. Então, sabe,
não é um ponto, outro ponto que não é para se apegar, mas a gente se apega muito, porque a nossa cultura nos traz essa questão de cumprir uma tarefa e ganhar uma recompensa por isso. Então, se você cumprir uma tarefa e ela, na visão de alguém, não foi bem executada, essa pessoa vai te dar uma crítica. E a sua recompensa vai ser uma crítica, o que muitas das vezes é uma coisa horrível e ninguém quer ser criticado, não é mesmo? A gente acaba caindo nessa questão do perfeccionismo, de tipo, eu preciso entregar uma coisa sensacional, porque senão, ou não entregar nada, porque se você não entrega nada, você não recebe nada. E no não receber nada, você também não receberá uma crítica. Mas isso nos limita completamente. Como você vai passar a sua vida toda sem expor o que você gostaria de expor, caso você seja um artista ou simplesmente uma pessoa que trabalha com algo que precisa ir para o público, ou que você trabalhe com o público no sentido mais amplo de, tipo, ser uma atendente ou ser uma vendedora, sabe? Algo que você vai estar ali de cara a cara com a pessoa. Então, no sentido mais amplo, você vai estar em contato ali e vai precisar superar esse medo de julgamento alheio, porque virá, mas não é seu trabalho lidar com isso, entende? Você faz o melhor que você puder e, obviamente, se for uma questão de uma crítica, que aí eu nem acho que a palavra deveria ser crítica, mas se vem numa relação de te ajudar com algo que você consiga melhorar, porque se for uma característica física, isso não é uma crítica, sabe? É só uma pessoa maldosa fazendo um comentário maldoso a seu respeito, é uma coisa. Mas se a pessoa vem te criticar para te ajudar, tipo, ah, eu acho que você podia adotar tal postura, acho que você poderia mudar o penteado, porque o penteado é uma coisa que a pessoa consegue mudar, o cabelo não. Então, são coisas muito diferentes, mas que algumas você pode aceitar, porque podem te ajudar em alguma situação. Tipo, na minha escrita mesmo, eu mando para os meus amigos lerem. Eles falam, Lara, não entendi essa parte. Isso é um problema que eu preciso lidar. Agora, eles disserem pra mim assim, ah, tipo, está bem escrito, mas eu não gostei da história, é um problema deles. E por mais que eu queira muito que eles gostem, não tem como eu forçar a pessoa a gostar de uma coisa. Eu preciso saber se está coerente, se a pessoa, se está entendível e se não tem erros ali gramaticais, coisas que possam ser corrigidas. Agora, se a história vai ou não tocar a pessoa, já é entre a história e a pessoa, não tem mais a ver comigo, entende? Porque muitas pessoas que vão ler as minhas histórias, que vão ler o meu livro e, se Deus quiser, outros que virão, não partirão de mesmos sentimentos que eu, não terão passado pelas mesmas dores, pelas mesmas perdas. Então, a história pode ser completamente superficial para aquela pessoa, ou profunda demais ao ponto dela nem entender o que eu estou querendo passar com todas aquelas cenas, entendem? Então é muito complexo e a gente simplesmente fica ali no superficial de, ai, a pessoa não vai gostar. Cara, entre a pessoa gostar ou não e o porquê dela não ter gostado, tem 1 milhão de coisas que não estão sob o nosso controle. Então, o seu papel é fazer o seu trabalho. Seja ele qual for, seja ele como for, fazer da melhor forma possível que você consegue fazer, que te deixa confortável e a partir daí as pessoas vão lidar com ele a partir do momento que você entregar, entende? Então, já temos 2 pontos. O primeiro é que você precisa fazer o seu trabalho, não pode deixar que o perfeccionismo te paralise. O segundo ponto já é dentro do perfeccionismo, que você não use o medo do julgamento também para te paralisar ou para te impedir de fazer alguma coisa que você realmente goste, sabe? Tipo, cara, eu adoro falar aqui com vocês, mas se eu ficar dentro do meu próprio medo de julgamento, do que as pessoas vão pensar a meu respeito, eu nunca vou tocar esse projeto para frente, a gente nunca vai ter essa oportunidade de troca e de vocês poderem aprender alguma coisa comigo e eu poder aprender alguma coisa com vocês, entende?
Porque pode parecer que não, mas cada comentário que vocês fazem, cada troca de experiência, cada coisa que vocês me ouvem falar, vocês sentem alguma coisa e escrevem o que vocês estão sentindo a partir daquilo, ou o que vocês sentiram, o que vocês passaram, enriquece o meu próprio repertório. Então, é uma troca muito boa que as pessoas perdem, porque muitas vezes, principalmente hoje em dia, nessa nossa querida internet, as pessoas veem 3 minutos de vídeo, num vídeo de 30 minutos, e elas comentam algo ofensivo só para ofender as outras pessoas. Elas não estão ali trocando. Elas não querem realmente saber o que está acontecendo ali, qual é o assunto e por que as pessoas estão discutindo aquilo. Ela quer fazer parte. Independente de fazendo parte de uma forma boa ou ruim, ela, tipo, ai, deixei. Sabe aquele negócio que a gente escrevia quando era criança em carteiras de escola, em alguma parede, em algum lugar, que é fulano passou por aqui? Então, é exatamente isso. A pessoa quer mostrar que ela passou por ali também, que ela também esteve de alguma forma dentro daquele assunto, mesmo que ela não tenha estado, mesmo que ela não tenha contribuído com absolutamente nada daquilo que a gente está comentando ali, nada do que nós estamos falando ou debatendo. E então muitos dos julgamentos, eles vêm de um lugar aonde a pessoa nem te ouviu, onde a pessoa nem leu o seu trabalho. Ela só quer comentar uma coisa ruim por, sabe, estou aqui protegida por uma tela, ninguém vai vir aqui na minha casa me bater, então eu vou falar o que eu quiser. Independente do que o produtor de conteúdo, a produtora de conteúdo ali, criou. Não me importo, só quero comentar. Isso não é absurdo? Isso realmente dá um pouco de desgaste, um pouco de medo de criar um conteúdo e receber esse tipo de comentário. Mas, se eu me deixar paralisar, ou se vocês se deixarem paralisar por isso, nada mais será criado que não seja para gerar esses burburinhos e essas entregas negativas e esse monte de ofensa. Então a gente continua aqui, eu e várias outras pessoas, não é uma coisa exclusiva minha, tipo, tem muito conteúdo muito maneiro sendo produzido o tempo todo, e as pessoas não desistem porque elas sabem que a entrega delas é de uma coisa legal e que pelo menos uma pessoa vai parar realmente para ouvir, para pensar, para analisar e para chegar em conclusões, fazer conexões neurais ali de tipo, realmente, talvez isso me ajude ou isso não me ajuda, eu não concordo, mas eu não concordo por isso, isso e isso, que está totalmente dentro do contexto da conversa. Eu acho que a falta de contexto na conversa gera esse julgamento absurdo que a gente tem tanto medo. E até em conversas tete a tete, face a face, assim, da pessoa presente, se você não está com uma escuta ativa, se você não está realmente ouvindo a pessoa com a qual você está conversando, você só está esperando a sua hora de falar, provavelmente você vai soltar um julgamento ruim, porque você não ouviu o que o outro falou, você só quer comentar, e aí você vai comentar a primeira coisa que vier na sua cabeça e que pode magoar o outro, porque você acabou não escutando nada e você só quer falar. Então, entendem? Tipo, isso pode acontecer também aqui no fora da tela, mas é ainda mais fácil de acontecer na internet e hoje em dia isso parece muito normalizado, isso prejudica a nossa entrega e nos coloca nessa posição de perfeccionista. "Ah, eu preciso entregar uma coisa ainda melhor para que não tenha esse tipo de má interpretação", só que esse tipo de má interpretação sempre vai ter, porque isso não é um problema seu, como eu já venho falando aqui, isso é um problema da pessoa com ela mesma e com a falta de interpretação de texto. Hoje em dia tá faltando muita interpretação de texto, não só de texto escrito, mas de você conseguir ouvir uma conversa, de você conseguir ouvir uma pessoa falando e você realmente tentar entender. Às vezes pode ser algo fora do seu conhecimento que seja difícil de entender, mas você pode tentar entender. Muita gente não tá querendo nem tentar, tá? Ela vai ouvir pela metade ou não vai ouvir, ou vai ouvir, mas sem querer criar essas novas conexões mentais para analisar, realmente parar e pensar,
E aí a primeira coisa que aparecer no coraçãozinho dela, ela vai digitar lá para você. Então isso é muito complicado, sério. Mas hoje eu venho aqui para que nós, essa nossa querida e linda comunidade, comece a quebrar esse tipo de coisa e pare de se colocar nesse lugar de perfeccionismo para evitar essas coisas que não tem mais como evitar muito. Esperamos que uma hora dessas sejam regulamentadas as coisas por aqui, mas ainda assim, sempre tem uma pessoa sem noção. Então, não dá, gente, faz o seu trabalho. Completando tudo isso que eu tô falando para vocês do perfeccionismo, ainda tem o fato de que tudo isso nos paralisa de uma forma que a gente vai fazer outra coisa da vida, como é o meu caso, por exemplo, e vocês já sabem bem, mas eu vou ficar repetindo aqui mesmo, porque, né, vocês são minhas amigas, eu posso repetir assunto com vocês, não é mesmo? Mas o caso é que, desde criança, vocês sabem, ou se você é novo por aqui, desde criança eu gosto de escrever. Eu Hoje em dia me considero uma escritora, já tenho um livro escrito, ainda não publicado, mas ele está em fase de edição. Tenho conto publicado na Amazon, tenho o meu site Contista de Artemisia, que tem alguns contos publicados por lá. Enfim, eu gosto de escrever. E por muitos anos, os últimos 15, eu tenho 31, os últimos 15 anos da minha vida, eu trabalhei em outra profissão, eu estudei para outra coisa, nada conectado à escrita. Tive um blog em algum momento, lá em 2015, que foi o primeiro momento que eu senti que eu tinha um pouquinho de tempo, que eu podia não estar só focada no estudo, porque eu tinha passado para a faculdade que eu queria estudar, então eu tinha ali um momento que eu poderia me dedicar não só ao estudo, então eu criei um blog para colocar os meus textos, que hoje em dia nem existe mais, mas foi um momento rápido ali da minha vida, mas que foi significativo para mim, porque foi o primeiro momento que eu expus coisas que eu escrevi. E em seguida eu parei por esse turbilhão de coisas que é a vida e que vai sugando a gente, e que eu comecei a focar mais na profissão que eu estava aprendendo ali, e depois fui para o estágio e para o serviço em si, e abandonei a minha escrita, simplesmente. Abandonei a minha escrita e voltei só depois de um período terrível da minha vida. Então, às vezes, a gente precisa de um plot twist muito grande, para você que não sabe, plot twist é uma reviravolta muito grande para que você se coloque de volta no centro do seu universo e pense: "Mano, por que eu tô fazendo tudo isso se eu gosto de fazer outra coisa?". E neste momento da minha vida, eu estou nesse movimento de pensar que agora é uma hora boa, é uma hora que eu consigo me dedicar um pouco mais à escrita e ao mundo todo da escrita, aprender um pouco mais, sabe, não só a pôr a mão na massa, claro que escrita para mim é pôr a mão na massa, é você estar ali escrevendo todos os dias, mas, nesse momento eu posso aprender um pouco sobre, sabe. Existem ótimos cursos, ótimas coisas, só que lá na adolescência eu paralisei isso, principalmente por conta do perfeccionismo, mais, essas abas que eu abri aqui com vocês, por exemplo, o julgamento de, tipo, se eu for estudar isso nesse momento, as pessoas vão falar que eu estou jogando a minha vida fora, porque eu poderia estudar alguma coisa que realmente fosse me trazer dinheiro. Hoje em dia eu vejo que se eu tivesse ido estudar letras ou qualquer outra coisa que combine, jornalismo, por exemplo, que combine com a minha escrita, talvez eu também tivesse chegado lá, entende? Porque você faz a coisa que você gosta e eu sei que para muita gente é difícil, mas eu tive facilitadores, eu tive ajuda de pessoas, sabe? Muitas pessoas me acolheram ao longo da jornada e não acho que teria sido diferente se eu tivesse escolhido o caminho da escrita. Então, eu fico pensando, não que eu tenha perdido tempo, eu criei toda uma vida para que hoje eu possa me dedicar à escrita. Mas eu poderia ter me dedicado lá atrás se eu não tivesse ficado presa ao julgamento das pessoas do que eu iria fazer com a minha própria vida, entendem? Então esse medo do julgamento das pessoas, de o que você faz com a sua vida impacta na vida do outro, quando você é um adolescente, não era para isso ser real. Por quê?
você é um adolescente que não deveria ser responsável por nada nem ninguém. Mas, na minha vez, na minha época, eu me sentia responsável em conseguir um bom trabalho para ajudar minha família que não vinha de uma situação boa. E por mais que eles não tenham falado: "Ah, é sua obrigação você voltar e ajudar a gente", eu acho que tudo coloca a pessoa num meio implícito, e se isso não for conversado mesmo, sabe, se alguém tivesse chegado pra mim e falado: "Olha, a vida é sua, faça com ela o que você quiser, que as outras pessoas vão se virar da maneira que elas puderem, porque a vida é delas e elas escolhem os caminhos delas, assim como você escolhe o seu", talvez eu estivesse num universo completamente diferente hoje. Hoje eu consigo olhar pra tudo e pensar: "O que eu, Lara, gostaria de fazer? O que eu, Lara, me sinto bem em estar fazendo e o que eu não me sinto bem em estar fazendo?". E hoje eu tenho pessoas pelas quais eu sou responsável. Então, a por mais que talvez tenha sido interessante eu ganhar essa maturidade de responsabilidade lá atrás, em algum momento isso viria pra mim, sabe. É uma questão de passagem dos anos, podemos dizer assim? Vamos supor que eu tivesse escolhido letras lá atrás ou jornalismo por paixão mesmo, porque eu não precisaria agradar ou ajudar ninguém com o que eu escolhi fazer da vida. Eu sou um indivíduo único ali, trabalhando, estudando, correndo atrás de coisas por mim. Eh, Parece muito egoísmo, não parece? Nossa, parece muito egoísmo, mas essa devia ser a visão do adolescente, ele não deveria precisar estar nesse lugar de cuidador, entende? De ter que basear a sua vida no que as outras pessoas precisam. E eu acho que toda essa por que eu tô falando tudo isso? Parece que eu fugi do assunto, mas não. Eu estou falando tudo isso porque esse embasamento da minha vida lá atrás, de ter escolhido coisas para um propósito que o meu não era o meu bem, não que tenha me feito mal, tá, gente, mas não era, assim, o que eu realmente queria, o que, sabe, o que tocava o meu coração, eu ter que fazer algo que pareceu uma escolha na época, pareceu que eu estava escolhendo, mas que eu tinha motivos muito claros para estar escolhendo que não eram a minha autossobrevivência, sabe, o meu autocuidado, a minha autocolocação no mundo, sabe, não era isso, era tipo: "Vou fazer isso por esses motivos", e os principais era poder ajudar minha família, e hoje que eu realmente tenho a família, assim, pessoas dentro da minha casa pelas quais eu sou responsável, faz com que eu veja com clareza que lá atrás as minhas escolhas não foram baseadas nas minhas escolhas. As minhas escolhas foram baseadas em necessidades, obviamente que necessidades completamente plausíveis, mas que também foram muito pautadas pelo medo do julgamento de tipo, se você não voltar para ajudá-los, se você fizer algo apenas por você, você vai ser uma péssima pessoa, uma péssima filha, ninguém vai te amar, então, entendem? Olha o peso disso. E isso é uma coisa, gente, uma coisa numa construção de mente de adolescentes que faz com que a pessoa chegue na vida adulta com esse complexo de perfeccionismo que ela não entende de onde vem, mas que vem de muitas outras construções além dessa, sabe? Vem de uma roda de amigos que não que ridicularizavam as coisas que você gostava na sua infância e adolescência, sabe? Vem de um lugar aonde você ouvir uma música diferente era julgado como uma pessoa esquisita. Então, são muitas pequenas construções que fazem com que hoje nós sejamos adultas que se acham maravilhosas por serem perfeccionistas, por entregarem trabalhos maravilhosos, que nunca vão entregar o trabalho que a gente realmente gostaria de fazer. Porque a gente tem medo de tudo que vem com essa entrega, principalmente esses 2 pontos, que é o ponto de julgamento e o ponto da paralisia de não conseguir realmente fazer, sabe.
Então a gente precisa quebrar isso para que a gente consiga entregar não só um bom trabalho, mas o trabalho que a gente realmente gostaria de fazer, sabe? Que a gente consiga entregar a nossa arte ou o que seja que você for, se você for uma policial, sabe? Um trabalho perigoso, alguma coisa assim. Se você for isso, ainda assim, se é isso que você gosta de fazer, ou que você precisa estar fazendo nesse momento, que o perfeccionismo não te paralise ao ponto de você não conseguir se entregar ali, sabe? E fazer, tipo, sei lá, de uma forma divertida, talvez, se você é uma pessoa mais divertida. É muito complexo esse assunto e muito profundo, mas ele é tão necessário e eu acho que eu não consegui abrir com vocês aqui nem 1% do que eu gostaria, entendem? Mas eu queria começar esse trabalho para que vocês também, sozinhas aí, possam parar e pensar o que está paralisado na vida de vocês, o que está adormecido, o que está guardado na gaveta, que vocês não continuam ou nem começam por se acharem perfeccionistas, mas por estarem se escondendo atrás dessa máscara de perfeccionismo por medo do que vão pensar, do que vão falar, do que vocês mesmas podem ver com esse trabalho, porque estamos chegando lá, ainda tem esse ponto. A gente ainda tem um super bloqueio com o que nós mesmos vamos achar dos nossos trabalhos, porque pode ser que você ame fazer uma coisa que você é péssima, e você sabe lidar com uma coisa que você é péssima? Provavelmente não, então você nem tenta, sabe? Eu sou péssima em desenhar, gente, sério, eu sou péssima em desenhar, mas eu desenho, entendem? Porque eu adoro, por mais que eu seja péssima e que eu já tenha ouvido isso e isso tenha me paralisado por muitos anos, na infância inclusive, de não continuar desenhando por ouvir que eu era péssima, por ouvir comparações de pessoas que eram melhores que eu abandonei por muito tempo. Mas assim que eu pude, assim que eu consegui entender que era uma paralisia que não fazia sentido, porque eu não ia me profissionalizar naquilo, eu só queria desenhar como uma criança mesmo ali para me expressar, para, sabe, eu gosto de lápis de cor, eu gosto do cheiro de lápis de cor, de material, de arte, então, cara, no momento que eu entendi que não era para mostrar para ninguém, era para mim, era uma coisa minha, uma coisa para eu relaxar, um momento meu, eu voltei a desenhar. Eu voltei a desenhar meus bonequinhos, entendeu? De estilinho aleatório, eu não posso nem falar que é de estilinho mangá, porque isso seria uma ofensa aos artistas que desenham mangá, mas eu gosto de desenhar tentando esse estilo. Porém, vejam pela minha própria fala o quanto a gente se rebaixa independente de ser bom ou não, entende? Eu poderia simplesmente contar pra vocês sem todos esses adjetivos de que eu sou péssima, mas tudo bem, eu entendo esse lugar de ser péssima. Porém, encarar que a gente é péssima em alguma coisa, eu acho que talvez seja ainda mais paralisante do que o medo de julgamento. Porque, como eu falei, o medo de julgamento é uma coisa daqui pra fora. Ou você entregou o seu trabalho, não tem mais o que você fazer, entendeu? Você expôs ali na internet, não tem mais o que você fazer. Você entregou para um professor, você, sei lá, mostrou para o seu namorado, não tem mais o que fazer. Vai ser o que ele vai pensar ali. E você não pode controlar esse pensamento. Mas quando você faz uma coisa que você quer muito fazer, mas que você sabe que você não é muito boa, ou que você é péssima, o julgamento vai estar aqui, sabe, vai estar dentro da sua própria mente. E como lidar com o nosso próprio julgamento. É por isso que eu acho muito importante fazer terapia, sinceramente, porque na terapia você vai aprendendo e a escrita também é muito ajudante nisso. Se você, eh fica muito presa a esses pensamentos ruins sobre você, põe no papel, escreva. Eu te convido a escrever todos os dias, se você puder, de manhã ou à noite, o horário que você tiver, mas é porque eu escrevo as páginas matinais todos os dias de manhã, eu vou lá e escrevo minhas pagininhas, tudo que sair do meu cérebro, não é nada elaborado, tá, gente? Às vezes você fica pensando quando eu posto, ai, páginas matinais, ela deve escrever um conto toda manhã. Não, gente, eu escrevo todas as baboseiras que estiverem passando pela minha mente. E em algum momento no meio dessas baboseiras vão surgir os assuntos importantes que você está se evitando. Então, é muito legal.
e vai te ajudar a destravar esse bloqueio de você ficar pensando mal de você, porque muitas vezes a gente nem faz, porque a gente evita pensar, e no evitar pensar a gente não faz. Então fica nesse ciclo mesmo, entende? Então, para quebrar isso, se encarem, escrevam, escreve, ela pega lá o papel e escreve, ó, eu sou péssima em desenhar. E daí? E daí você começa a listar ali o que te faz sentir ruim com essa sensação. Depois disso, gente, acabou. Não tem mais o que você fazer, entende? Você já entendeu tudo, você vai pensar, mano, eu sou maluquinha, tudo bem, né? Fazer o quê? Não tenho o que fazer, mas vai te ajudar. Então eu convido vocês a fazerem as páginas matinais para destravar um pouco e se lembrarem que o perfeccionismo é só uma desculpa. É só uma desculpa para você que quer fazer alguma coisa ou que queria. Ah, porque eu falo, esse assunto é muito profundo, porque ainda tem o fato de você queria fazer alguma coisa há muitos anos atrás. Hoje em dia você nem quer mais, mas você fica apegada nessa ideia e para todo mundo você fala: "Nossa, eu teria sido uma ótima bailarina se eu tivesse tido oportunidade". Será? Você já parou para pensar nisso hoje em dia, se você realmente seria, ou mesmo que você fosse, você realmente hoje em dia ainda gostaria de ser uma bailarina? Então, entendem? Não fiquem apegados a esses pensamentos de perfeccionismo, de bloqueio de coisas que vocês querem fazer e principalmente se afastem desse medo de julgamento. E isso eu estou muito falando para eu mesma, para mim própria, porque eu sou uma dessas pessoas, tá, gente? Não achem que eu estou fora desse balaio do medo de julgamento, eu estou sempre com esse medo. E hoje eu posso dizer que um pouquinho menos, estou diminuindo a cada dia, aprendo muito com a minha própria irmã Amanda, que ela não tem medo nenhum de julgamento, ela faz as coisas que ela quiser, ela leva a vida dela como ela quiser, e ela não está nem aí para o que você está pensando, porque a vida é dela. E, gente, para mim ela é o master da sabedoria divina de como viver a vida, entende? Porque a vida é sua. Então, vá viver a sua vida. Tá bom? Acho que eu falei muito hoje, mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero que o assunto tenha feito o mínimo de sentido aqui para vocês, porque é um assunto muito complexo, mas que eu acho que a gente tem que conversar um pouco mais sobre isso, porque muitas vezes a gente está presa dentro da nossa mente com esse tipo de questão e simplesmente não coloca pra fora, porque por conta do medo de julgamento a gente vai achar que a nossa amiga acha que isso é uma bobeira, uma maluquice, e a gente não vai conversar sobre isso. Então vamos conversar. Comentem aí, por favor, o que vocês acham, o que vocês pensam, se vocês se julgam muito, se vocês se travam muito, se você se acha perfeccionista, aquela maravilhosa perfeccionista. Comenta aí pra mim, sejam verdadeiras, sejam reais, porque estamos aqui pra isso. E vai ser um prazer ouvir vocês e a gente pode continuar esse assunto. Se vocês comentarem muito, falarem muita coisa, eu posso trazer outro desse podcast aqui para a gente conversar um pouco mais, tá bom? E agora vamos para a nossa Indica aí, querida! A indicação de hoje vai ser uma coisa que não é nova, mas que ainda está disponível e que eu acho que corrobora com o assunto que a gente está falando aqui, porque é N with an E. Eu não sei como é o nome em português, talvez seja N com E, mas eu não tenho certeza. Mas é uma série da Netflix, tem 3 temporadas, infelizmente foi cancelada, mas até a terceira temporada é muito boa. E além dela abordar muitos assuntos maravilhosos, femininos, de muita importância, ela também fala desse medo de julgamento, das pessoas julgando a protagonista e outros personagens da série por mil e um comportamentos e tudo mais. E eu amo, se você não sabe, essa série é baseada numa série de livros, que são vários livros, que o primeiro é Anne de Green Gables, que é o nome onde ela vai morar, no lugar. E aí depois tem Anne de Avonlea, Anne da Ilha, tem vários livros. É muito linda a série. Eu sou completamente apaixonada e tem até uma expressão muito maravilhosa que ela usa, que são kindred spirits, que na tradução livre poderia até ser almas gêmeas, mas não é uma alma gêmea, uma relação
romântica, sabe? São espíritos irmãos, espíritos, tipo, são pessoas que combinam muito com você, com o seu jeito de ser, que você vê naquela pessoa ali e você quer pegar na mão dela e falar: "Ah, vamos ser amigas para sempre porque a gente combina demais". Então, eu adoro essa expressão. E eu tenho vários Kindred Spirits, então se você for comenta aí, Kindred Spirit da Lara. E essa é a indicação da semana. Então, se você ainda não viu, tá na Netflix, chama Annie with Annie, e você vai se inspirar porque é muito fofo. Tem uma migalhíssima de romance, tá bom, pra você? Mas assim, lá pra não sei, não vou dar spoiler. Enfim, é isso, tá bom? E vamos ao desafio da semana! Espero que vocês tenham feito o desafio da semana passada, tá bom? Não tô vendo ninguém comentar aqui que fez o desafio. Então faça, por favor, o desafio. E o desafio dessa semana é você se expor, obviamente. É você tirar aquele seu textinho da gaveta, aquele vídeo que você deixou salvo em alguma rede social que você queria muito postar porque ficou super engraçado, sabe? É você chegar para uma amiga e falar alguma coisa que você gosta muito de fazer e que você tem medo da pessoa achar esquisito. Então, gente, vamos, sabe? A gente 30 a mais aqui, entendeu? Talvez um pouco, algumas tenham um pouco menos, mas entende? Somos mulheres adultas, vamos sair, entende? Pra colocar pra fora aí, ninguém tá nem aí pra gente não. Então a gente tem que tá aí pra gente. E se você não tiver ninguém pra contar, sabe? Comenta aqui comigo que eu vou super te responder com todo o carinho do meu coração. Então, se expõe aqui com a gente na nossa comunidade, entende? Vamos criar essa irmandade aqui para que a gente se sinta segura e crie o que a gente tem vontade de criar. Tá bom? É isso. Um beijo e até semana que vem.